A graça e a paz de Cristo para todos nesse momento. Estamos assim começando mais uma live neste dia de terça-feira. Conforme combinado, né? A gente sempre marca 20 horas, mas até a gente conseguir montar tudinho, né? Leva um tempinho. Graças a Deus, 8h10 eu consegui ativar agora esta live. Então, como prometido, continuamos sempre com o nosso projeto de estar trazendo reflexões, mas principalmente exposição do texto bíblico. Então, estamos expondo o livro do profeta Jeremias até concluí-lo e esperamos assim, após essa conclusão, fazermos também a exposição do texto de Lamentações. E aí depois estaremos escolhendo assim um texto do Novo Testamento para expor assim mais uma vez. Esta live ela estará depois disponível no canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no canal Pregador Fiel de Cristo, inscreva-se, curta e compartilhe os vídeos que estão lá. Todos os vídeos que estão lá são relacionados a exposições bíblicas, e essas exposições bíblicas, elas estão lá. Há exposições de Gálatas, exposições de Apocalipse, exposições de Filipenses, exposições de Filemão, há ali no nosso canal. E fora alguns resumos das institutas da religião cristã de João Calvino, que está ali, já que o nosso canal é de orientação reformada. Então, como tal, temos isso lá. Inclusive até uma leitura, né? Uma leitura dos cânones de Dort. Também estão lá nesse canal, nosso Pregador Fiel de Cristo. Então, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos estar orando para iniciar a nossa live dessa noite e como tal, né, como toda a live minha, né, a minha live é caseira. Meus vídeos eu apenas chego, abro aqui a câmera do Instagram, abro aqui a câmera do meu notebook, né, e aí eu uso um pouco do streaming, né, eu utilizo o streaming de gamers, que é o streaming OBS, que eu utilizo, né. Às vezes a qualidade não é muito boa, mas a gente confia na graça de Deus para poder fazer tudo. Então, tenho feito isso desde 2020. Eu tenho feito esse formato de live desde 2020. Eu tenho feito assim, né? De 2019, né? De 2019 a 2020 eu tenho feito esse formato de live. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai Celeste, diante da Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar trazendo a Tua palavra nessa noite e que, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, confio muito em Ti, Senhor, porque na realidade não sou eu, Senhor, pela minha própria força que terei capacidade para convencer os outros da verdade, convencer os outros da Tua justiça, convencer dos outros acerca do pecado, convencer os outros a caminhar em santidade e a caminhar em fé diante de Ti. Por isso, ó Pai Celeste, pela Tua graça e misericórdia, opera, Jesus, nesse momento, para a Tua honra e para a Tua glória, para quem estiver vendo essa live agora ou para quem estiver vendo mais tarde ou ouvindo, o que importa é que Tua palavra chegue, Senhor, porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos e é lâmpada para os nossos pés. Confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá nesse momento. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Então, para ganhar tempo, eu já estaria entrando no ponto principal do livro. A gente continua essa exposição. Nossa exposição no livro do profeta Jeremias, ela de uma forma ou de outra, ela vai seguindo essa sequência, capítulo por capítulo. E aqui a gente continua mais uma vez com o desenvolvimento da ideia de arrependimento e conversão.
E aqui a gente vê a imagem que Deus coloca diante de Jeremias, que é a imagem do oleiro. Vamos lá então, um texto bastante conhecido para muitos, né? Vamos lá então, Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O que a gente pode resumir dessa mensagem é que essa mensagem diz o seguinte, que Deus molda seu povo. Deus molda seu povo. Eu vou estar aqui digitando o tema aqui. Para quem está me acompanhando no Facebook, está aqui, ó, guarde no seu coração. Deus molda o seu povo. E em primeiro lugar, Deus molda o seu povo chamando para a conversão. Lembrando que conversão, nesses versículos que vão do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 4, está dando a ideia de arrependimento de pecados e confiança, entrega de vida a Deus. E aí a gente pode ver aqui nesses versículos 1 ao 4, porque a ideia é essa. Aí Deus ele chega diante do profeta, diante de todas as maledicências do povo, de todas as idolatrias, de todos os pecados que esse povo está cometendo. Esse povo, então, de uma forma ou de outra, é chamado, com certeza, a entregar a sua vida a Deus completamente. Mas Deus ele quer mostrar esse processo. E esse processo ele utiliza a imagem do oleiro, a imagem do trabalhador que molda a obra do barro, que molda um vaso. E aqui no texto ele fala do reino de Judá, do povo dele, como esse vaso que ele está moldando. E aí diz aqui, ó, como o vaso que o olheiro, versículo 4, fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E há muitas imagens que a gente encontra no dia a dia, muitas imagens da roda do olheiro, em que o olheiro ele pega o barro, molda, mas quando ele não sai com aquele sinal de perfeição, com aquele sinal em que não há rachaduras, aquele sinal em que não há furos, o que acontece? Ele prossegue com esse processo e leva ao cozimento, e leva ao aquecimento. Mas contudo, quer dizer, entretanto, né? Se esse vaso não sai, ele desfaz tudo e faz novamente. E aí esse é o sentido de se ter que buscar arrependimento. E aí faz esse sinal em que o Deus soberano, todo-poderoso, ele nos chama verdadeiramente a ter uma vida quebrantada diante dele. Não importa, esse é o ponto você principal. já esteja preparado, Desculpe treinado. aqui, eu estou tendo alguns problemas aqui, né? Deixa eu retornar aqui. Estou tendo uns problemas aqui no Instagram, né? Estou tentando aqui colocar no não perturbe no celular. Me desculpem. Agora sim eu consegui. Então, retornando aqui, ao vivo é assim mesmo. Há sempre contratempos. Mas o principal para o nosso aprendizado, o principal para a nossa vida todos os dias é termos o quê? Um coração disposto a se submeter à soberania de Deus. E aí temos Atos, capítulo 3, versículos 19 ao 23. Atos 3, versículo 19 ao 23. Em que Deus ele fala através do servo dele, através do discurso de Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serdes cancelados os vossos pecados,
a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Desde a antiguidade, a promessa de Deus nos redimir, desde a antiguidade, Deus nos tem prometido nos restaurar. Restaurar nossa alma, restaurar nosso corpo, restaurar o nosso espírito, restaurar a nossa alma, o quê? Nos dando esperança de que Ele enxugará toda a nossa lágrima, de que Ele nunca nos abandonará, de que Ele verdadeiramente sempre dará uma resposta de esperança em meio a todo sofrimento. Mas também o que faz-nos estar distantes dele? A gente vai ver mais à frente, é a ideia do pecado. Mas aqui, o mais importante nisso tudo é a ideia da submissão a Ele, como Deus soberano. Por isso, Deus molda seu povo, chamando para a conversão. Seja muito bem-vinda, senhora Tati Alves. Seja muito bem-vinda, Deus abençoe, fique à vontade aqui no Instagram. Então, continuando, Deus molda o seu povo. E vamos continuar aqui a imagem do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro, continuando, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Quer dizer, aqui a gente pode ver o seguinte, a situação de um povo com o coração endurecido. Mas esse mesmo Deus, ele faz essa seguinte comparação. Ele faz a comparação de quê? De que como o vaso na mão do oleiro, ele coloca, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Aí ele não se restringe só ao reino de Judá naquele momento, mas ele fala de todo o povo de Israel, mesmo aqueles que foram dispersos por causa do cativeiro da Assíria. Mas aqui ele coloca isso, ó. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Quer dizer, arrepender-se, Deus não está falando aqui de um mero arrependimento, mas Deus está falando aqui do pesar, de uma insatisfação diante do pecado do povo. Então, Deus molda o seu povo, em primeiro lugar, chamando para a conversão. Em segundo lugar, por quê? Porque Deus conhece, porque, no caso, Deus é soberano em seus atos. Porque Deus é soberano em seus atos. Versículo 5 ao versículo 12. Então, Deus é soberano em seus atos. Então, nesse sentido, a soberania de Deus fala o quê? Deus é que, de fato, vai abrir o coração do homem. Deus, de fato, é que vai trazer a mudança ao coração do homem. Mas, ao mesmo tempo, essa resposta é uma resposta que Deus
deseja da parte do seu povo. Uma resposta em que só o Espírito Santo poderá convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí podemos ver aqui de uma maneira bem clara. Podemos ver aqui no versículo de Isaías, versículo 29, capítulo 29, versículo 16. Isaías 29, versículo 16. Isaías 29, versículo 16. Isaías 29, versículo 16. Que perversidade a vossa! Como se o olheiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu olheiro: ele nada sabe. Vem aqui, ó, Deus falando. Mas agora o mais importante, Romanos, capítulo de número 9. Romanos 9. Romanos 9. Romanos 9, né? Romanos 9, versículo de número 20 ao 23. Romanos 9, versículo 20 ao 23. Procedi para com os judeus como judeu. Desculpe, estou em Coríntios aqui, né? Romanos 9, 20 ao 23, que diz assim: que és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Então, nesse ponto, o que podemos saber disso é que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. E nós, olhando para nós agora, servos de Deus, olhando para nós, aqueles que amam a Cristo, aqueles que desejam a Cristo, têm um desejo sincero de se colocar nas mãos do olheiro para serem vaso de honra. Se colocam diante de Deus para serem vaso de honra. E o que mais nós precisamos da parte de Deus? Como nós necessitamos de que o olheiro de fato venha a transformar a nossa vida. De que de fato o olheiro venha a mudar todo o nosso tempo e toda a nossa situação. Não é à toa, no momento de dificuldade, as lágrimas saírem nos olhos. No momento de dificuldade, reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus. No momento de dificuldade, reconhecemos as nossas limitações. Mas Deus não rejeita a oração de um coração quebrantado. Deus não rejeita a oração de um coração quebrantado. De forma nenhuma. Ele não rejeita, conforme está no livro de Salmos. Davi experimentou muito isso, principalmente na questão quando ele pecou contra o Senhor, no caso Betseba. Ele sabia disso. Ele sabia que só através do quebrantamento Deus poderia ouvir a oração dele. Só dessa forma. Por isso diz aqui, 51:17. Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus. Quer dizer, ele não estava falando aqui de sacrifício de boi, de sacrifício de cordeiro, de sacrifício ou oferta do tipo de pombo ou qualquer ave. Mas são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, submeter-se à soberania de Deus é ter um coração quebrantado e saber que quando as lágrimas descem, nós reconhecemos a santidade de Deus. Quando as lágrimas descem, nós reconhecemos que só temos a um a recorrer, que é o próprio Deus. Por isso,
sempre, em todo tempo, em tudo que fizermos, como está aqui agora, né? Colocando aqui atrás do nosso quadro, só lhe deu glória, somente a Deus a honra e a glória. Não devemos buscar honra para nós mesmos, não devemos buscar honra no meio dos homens, devemos buscar a honra de Deus, devemos buscar a presença de Deus, devemos buscar o poder e a autoridade de Deus para que repouse em nós e sejamos instrumentos de Deus para mudar vidas, instrumentos de Deus para a cura, instrumentos de Deus para a libertação, instrumentos de Deus para conversões, instrumentos de Deus para o mundo ver que Jesus está vivo, que Jesus é o Senhor. Essa é a realidade. Estarmos nas mãos do oleiro. E em terceiro lugar, Deus molda o seu povo. E quando ele molda, está falando de quê? De santidade, de santificação. E aí, nesse sentido, a santidade de Deus, em todo tempo, ela precisa ser proclamada. E como ela é proclamada? Quando fazemos uso dos meios que Deus nos coloca para assim nos santificarmos. Então, coloco aqui em terceiro lugar, Deus molda o seu povo. Porque a santidade dele deve ser proclamada. E aí vemos do versículo 13 ao versículo 17. Vamos ler então esses versículos, que diz assim, Jeremias capítulo 18, versículos 13 ao 17. Porque assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Olha aqui o contraste do Deus Santo e dos pecados do povo. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-eis as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Para Deus exercer juízo, há uma questão muito forte. Havendo o juízo de Deus, só a única explicação que há, sabe qual é? É uma coisa muito simples. Pecado. E a santidade de Deus deve ser proclamada em todo tempo. Em todo tempo. Diante da santidade de Deus, o nosso dever é seguir aquilo que o apóstolo Pedro chegou e disse, lá citando o livro de o livro de Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Está lá 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15, 16. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Porque na realidade, o que afasta o servo de Deus da presença de Deus são os pecados. Isaías 59, versículos 1 a 2, diz lá, Isaías 59, versículos 1 a 2, que vai dizer o seguinte, Isaías 59, versículos 1 e 2, vai dizer, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não podes ouvir, mas as vossas iniquidades, olha aí, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. E aí o que fecha essa questão do pecado, versículo 16, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor.
pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e sua própria justiça o susteve. E aí temos versículo... Aí está. E aí temos no final, versículo 21. Quanto a mim, é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Mas isso tem a ver com o quê? Com uma busca por uma vida santificada. Com uma busca por uma vida santificada. Porque quando há uma busca por uma vida santificada, há exercício do perdão, há exercício da paciência, há exercício da pacificação, há o exercício daquilo que diz o provérbio, a palavra branda acalma o furor. Há o exercício daquilo, a paciência para nós é aquilo que é chamado de quê? De resiliência hoje. Hoje se é utilizada muito essa palavra chamada resiliência. Mas o mais importante aqui é simplesmente entender a paciência. A paciência para poder suportar as dificuldades, suportar os problemas, aguentar tudo isso, mas confiar no final de tudo, de que Deus está pronto para ouvir sua oração. De que Deus está pronto para te socorrer. Isso aqui é o mais importante de tudo. E nisso Deus está nos moldando. Deus nos está fortalecendo. Deus está nos dando experiência. Deus nos está dando capacidade para aguentar, suportar os problemas da vida. Porque nós, como cristãos, temos que desenvolver uma mentalidade. Qual é a mentalidade? Mentalidade de céu. É preciso termos em mente isso. Mentalidade de céu e não mentalidade de terra. Mentalidade de céu é a mentalidade de estarmos diante do trono do Senhor. Mentalidade de céu é desfrutar de um lugar em que não há dor, não há choro, não há enfermidade, não há violência, não há nada disso, mas sim bem-aventurança, ou seja, verdadeira felicidade. Mas para isso é necessário nos alegrarmos com as coisas de Deus e nos aborrecermos, ou seja, não nos conformar com o pecado desse mundo, não nos conformar com o adultério, não nos conformar com a cobiça, com a inveja, não nos conformar com a mentira, que é o falso testemunho, a fofoca, não nos conformarmos com o quê? Com o assassinato, não nos conformarmos com tudo aquilo que se chama injustiça. Devemos nos conformar a Deus. Deus abençoe, irmão Alexander. Deus abençoe, meu querido diácono. Então, a nossa mente e o nosso coração devem estar voltados para isso. Voltados para o quebrantamento. Proclamarmos a santidade do Senhor. Por isso que nós podemos ver isso. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 8, vai dizer o seguinte, Apocalipse 4, versículo de número 8. Apocalipse 4, versículo de número 8. Apocalipse 4, versículo de número 8, que vai dizer o seguinte. Diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite. Louvado seja Deus, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, em todo esse tempo, o louvor a Deus não deve fugir dos nossos olhos. O louvor a Deus não deve fugir do nosso coração, daquilo que nos colocamos diante do Senhor. Então, devemos proclamar a santidade de Deus.
viver uma vida santa diante de Deus. Quando eu falo viver uma vida santa, não estou falando de vivermos uma vida perfeita. Santificação não é perfeição imediata, eu tenho que deixar isso bem claro. É um alvo para nós, é o alvo que estamos buscando. Santificação é como uma viagem. Se fazemos uma viagem para determinado lugar, a gente tem que dar a partida, dar a saída e ver tudo aquilo que está acontecendo até chegarmos a esse ponto. E o nosso alvo da perfeição qual é? Nosso alvo é esse, é estarmos na morada de Cristo. E quando chegarmos onde Cristo mora, aí sim, perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso também, Deus molda o seu povo. Deus está trabalhando no seu povo. E aí eu recapitulo aqui mais uma vez, chamando o seu povo à conversão, porque Deus é soberano em seus atos, porque a santidade de Deus precisa ser proclamada. E por último, para que a justiça de Deus seja cumprida, para que a justiça de Deus seja cumprida. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então podemos ver versículos 18 a 23, né? Jeremias 18, versículos 18 a 23 na nossa exposição. Então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abrir uma cova para minha alma. Lembre de que eu compareci à tua presença, para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste e seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor das suas casas, quando trouxerem bandos sobre eles de repente, porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. Mas tu, Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Então aqui Jeremias, ele está aqui a princípio clamando pela justiça de Deus. Mas em que sentido? No sentido de que a justiça de Deus sendo manifestada, o castigo de Deus sendo manifestado contra esses rebeldes, estava comprovando o quê? De que Deus de fato estava falando por ele. Não era uma mera vingança pessoal, mas que de fato o nome de Deus pudesse ser engrandecido, de que o nome de Deus possa ser mostrado e demonstrado, Deus sendo Deus santo e justo em todos os seus caminhos. Isso é o mais importante aqui no texto. Por isso aqui, vê-se no final, mas tu, Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoe a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti, contra eles no tempo da tua ira. Porque aqui esse ponto principal está falando do seguinte, da justiça de Deus. Está falando aqui no ponto, não de mera vingança pessoal, isso que eu quero deixar bem claro aqui, mas mostrar a justiça de Deus. Agora, claro que evidentemente, quando falamos na nova aliança, no período que vivemos, que é o período da nova aliança dentro do pacto da graça, a gente tem que avaliar o seguinte, que quem levou sobre si as nossas iniquidades, quem levou sobre si os nossos pecados, foi Cristo Jesus. Cristo levou sobre si. Cristo cumpriu toda a lei. Quando se tornou homem, nasceu da Virgem Maria, aí a gente pode perceber o seguinte, que toda a vida que ele viveu, como criança, como adolescente, como jovem, como adulto, toda essa vida foi justamente para cumprir todos os passos da lei. E, por último, levar sobre si a culpa do nosso pecado. Levar sobre si a sentença de morte que estava sobre nós, principalmente da morte eterna. Ele levou sobre si, ele carregou sobre si.
toda ela. Não há outro que carregue os nossos pecados, não há outro. Nem anjo, nem principado, nem potestade. Só Jesus carregou. Então isso a gente tem que deixar de maneira bem clara. Seja bem-vinda, irmã Ritinha. Deus abençoe. Mande um grande abraço para o seu esposo, tá? Seja muito abençoada em nome de Jesus. Então quer dizer, então a gente tem que estar muito atento a isso. Por quê? Como diz aqui, Mateus capítulo 3, versículo de número 15, que fala-se da justiça de Deus. 3,15 diz, mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim como nos convém cumprir toda a justiça, então ele o admitiu. Quer dizer, João Batista não queria batizar Jesus, mas aí o que ocorreu? Jesus foi batizado para cumprir a lei, para honra e glória. Por quê? Porque se Jesus não cumprisse a lei, ele não poderia ser o nosso Redentor eficaz para nos salvar. Então, é muito importante isso termos em mente. Outro texto também que fala dessa questão da justiça de Deus, Romanos 6, versículos 17 e 18, que vai falar que essa justiça para ser cumprida, ela se cumpriu através de quê? Da justificação. Cristo morreu em nosso lugar, arrependemos-nos dos nossos pecados e o abraçamos pela fé, não nas nossas boas obras que possamos realizar, mas sim no poder de Deus, mas sim na pessoa de Cristo. E aí vemos aqui versículos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, ou seja, o ensino de Cristo. E uma vez, versículo 18, Romanos 6, 18, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fostes feitos servos da justiça. Isso é que é o mais importante na nossa vida para a honra e glória do nosso Deus. Isso é o mais importante. A justiça de Deus foi manifesta. Muitas pessoas falam, Deus é amor. De fato, Deus é amor. Mas para que esse amor viesse a se cumprir, a justiça não poderia ser jogada para debaixo do tapete. Mas sim, a justiça teve que ser cumprida, alguém morrendo pelo pecador. E agora, o pecador o que faz? Se arrepende, se volta para o Senhor. Mas agora, todo aquele que não crê, cai sobre ele a justiça de Deus. Por quê? E aí está mesmo em Romanos 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado é a morte. Justiça de Deus. Agora vem. E o amor? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso é uma maneira bem clara. A gente tem que se lembrar de uma maneira bem clara. Deus, ele simplesmente não passa pano nos erros dos outros. Ele coloca em primeiro lugar a justiça de Cristo. Agora, se a pessoa não recebe a justiça de Cristo, como disse Jesus, já está condenado. Deus não passa pano. Deus é amor e justiça. O amor dele é justo e a justiça dele é amor. Por isso nós louvamos ao Senhor, por isso nós buscamos ao Senhor e Deus está moldando a nossa vida. Você que está ao alcance da minha voz agora nesse momento. Ouça a voz do Senhor. Deixe Ele moldar a sua vida. Conforme eu compartilhei nas minhas redes sociais no dia de hoje, saber que Deus nos ama não nos isenta de termos sofrimentos e tribulações. Lembre-se disso. Jesus disse, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Cristo nos ama, mas isso não nos isenta de passarmos por sofrimentos e tribulações. Ele está nos moldando, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos transformando à imagem e semelhança de Cristo. Amém. Agora, vamos para o nosso momento de oração. Nossa live hoje, eu não pretendo ser longo nela, né? Hoje ela é bem breve, bem objetiva. E estarei aqui
acrescentando aqui no nosso caderno de oração. As pessoas hoje que acompanharam me deram até a resposta aqui. E aqui está a nossa irmã Rita, nossa irmã Ritinha, né, a Rita de Case, vai estar acrescentada aqui nessa oração em nome de Jesus, tá bom? E os irmãos que estão aqui da Terceira Igreja, os irmãos também da Congregação Batista e os irmãos também os outros aqui também da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio, né? Eles estão aqui no meu caderno de oração. Todos estão aqui, está aqui meu caderno aqui, ó, com os nomes, né? Todos aqui. Vamos estar orando assim para Deus estar continuando a fortalecer nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra. Agora, Senhor, eu coloco diante de Ti para que Tu tragas uma bênção especial e um fortalecimento de corpo, de alma, de espírito na vida do diácono Alexander, na vida de nossa irmã Rita de Cássia, na vida de todos os seus familiares, Senhor, abençoando-os grandemente para a Tua honra e para a Tua glória. Agora eu coloco diante de Ti, Senhor, os membros do grupo Nazireu, os irmãos, Senhor, que fazem parte da UPH e da Junta Diaconal. Faz uma grande obra na vida desses irmãos e nas suas famílias representadas, Senhor. E aos demais irmãos que estão neste caderno de oração. Eu coloco especificamente agora, Senhor, a vida, Deus Todo-Poderoso, do nosso irmão Diácono Paulo, esposo da irmã Josi, que ele venha, Senhor, a ser consolado por Ti em todo o tempo. Visita também, Senhor, em nome de Jesus, a família do nosso presbítero José Luiz, que Tu venhas a consolar toda essa família para a Tua honra e para a Tua glória. Visita também nesse momento, Senhor, a mãe, Senhor, da irmã Cristiane, regente do coral de mulheres da Primeira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Visita para a Tua honra e para a Tua glória. Visita também, Senhor, os enfermos que eu tenho acompanhado sempre, Senhor. Ó Pai, na Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio, que são a irmã Giselda, ó Deus, a irmã Bárbara, Senhor. Nesse momento também, a irmã Sônia, Senhor, o irmão Walter, Senhor. Visita todos eles para a Tua honra e para a Tua glória. Visita também a Tua serva Lucimar, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. E aqueles que me pedem oração, até hoje eu tenho orado junto com a minha esposa, temos assim feito o nosso culto e orado constantemente, porque nós sabemos, Senhor, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, Senhor. E nisso Te louvo e Te agradeço, Senhor. Porque para onde iremos, como disse Pedro, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então abençoa grandemente a cada um, porque Tu és fiel, Senhor. E sabemos, Senhor, que a Tua presença é santa. Obrigado, Senhor, pela resposta. Visita nossos intercessores e intercessoras. Visita, Senhor, nossos companheiros pastores, para a honra e glória do Teu santo nome. Te louvo e Te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você puder, entre lá no canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube, tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus, entre lá no canal do YouTube, tá bom? Curte, compartilhe, inscreva-se no canal, tá bom? Receba a bênção do Senhor. Semana que vem estaremos em Jeremias capítulo 19, Deus assim nos permitindo. Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Graças a Deus. Vamos encerrar aqui. Deus abençoe sempre. Deus abençoe também o nosso irmão aqui de última hora, nosso querido irmão pastor Felipe Sena, né? Nosso pastor Luiz Felipe. Deus abençoe grandemente sua vida, para a honra e glória do nosso Deus, né?
E agora eu vou estar encerrando no Facebook, né? E fechar o esboço, né, dessa mensagem. Deus abençoe grandemente, tá bom? Fechar aqui, encerrar o vídeo. Grande abraço a todos, Deus vos abençoe.